E aí pessoal, estamos de volta aqui no projeto Terra Oculta, né? E hoje vou falar sobre algo que é muito particular de cada um, né? Mas é algo que o projeto vai trazer hoje, mais voltado à vida prática do nosso mundo material, né? O projeto passou vários anos falando sobre mundo astral, outras realidades, falando sobre vários conceitos que envolvem a questão de ser e existir, né? Mas muitas vezes muitas pessoas fizeram muitas perguntas, mas como a gente pode viver da melhor maneira possível, fazendo com que nossa vida traga algum tipo de qualidade de vida para nós, né? Nós possamos trazer uma certa qualidade de vida mesmo vivendo nessa fábrica de fazer loucos que eu sempre digo que é o planeta Terra, né? Não é uma questão difícil, mas também é uma questão que deve ser incorporada por nós dentro, principalmente das nossas crenças. Como eu já falei, eu não vou ficar repetindo aqui milhares de vezes, as crenças elas têm um fator crucial na construção da nossa realidade. Aquilo que nós acreditamos fatalmente acaba se materializando, se manifestando nas nossas vidas. Independente do credo, do sistema de crença, a coisa funciona da mesma maneira, o mesmo mecanismo, porque a mente é igual para todos na sua essência, né? Se bem que nem para todos, porque existem seres andando entre nós que funcionam de uma outra maneira com relação à maneira de pensar, mas nós estamos falando de humanos aqui, né? A nossa vida humana, mundana, passageira, aqui na Terra, muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, é uma sequência de fatos bons e fatos ruins, coisas boas e coisas ruins que vão acontecendo ao longo do período que nós passamos a existir nessa vida física, nesse mundo físico chamado planeta Terra. E muitas vezes, pela maneira que nós pensamos e nós agimos, nós colocamos nós mesmos em situações boas ou situações ruins. Obviamente que muitas vezes nós culpamos muitas pessoas ao nosso redor, as pessoas, as coisas, o destino, os espíritos, mas a grande parcela de contribuição nesse processo de se viver bem ou não cabe a nós. Obviamente essa parcela é praticamente toda, quase, fruto daquilo que nós imaginamos que as coisas tenham que ser dessa ou daquela maneira, e elas acabam se manifestando mesmo. Obviamente tem coisas que fogem ao nosso controle no universo, coisas essas que nós devemos não nos preocupar muito no momento, como por exemplo, mas como que eu faço para eu sair da Matrix? Primeiro nós precisamos terminar essa reencarnação para depois nós pensarmos como fazer isso em uma outra realidade, não digo material, mas fora da nossa realidade, vamos colocar dessa maneira. Como fazer isso? Então nós temos que viver primeiro uma vida material, nos conhecemos, infelizmente, de uma maneira muito limitada, porque nós estamos atrelados ao corpo físico, mas devemos nos conhecermos primeiramente, para nós criarmos condições para que nós tenhamos um pouquinho mais de qualidade de vida aqui. E quando eu falo em conhecer a si mesmo, o canal já falou várias vezes, o projeto Terra Oculta, que uma das maneiras de você se conhecer a si mesmo é você meditar todas as noites de madrugada, você parar alguns minutos ou um outro momento do dia, mas num lugar muito silencioso, que você tenha paz e você tenha uma certa possibilidade de ter um momento de relaxamento e introspecção. Você deixe sua mente fluir, né? Deixe sua mente fluir e você fique consigo mesmo naquele momento, né? É uma das maneiras, né? Mas como na praticidade nós podemos aumentar então essa qualidade de vida? Só meditando? Não. A nossa vida é o resultado de uma somatória de pequenas coisas que nós vamos fazendo conosco mesmo
todos os dias, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, né? E muitas vezes nós fazemos coisas, obviamente, que fogem ao nosso controle, porque nós estamos inseridos no sistema, e por estarmos inseridos no sistema, nós temos que trabalhar, obviamente, a grande maioria das pessoas trabalham para sobreviver, e muitas vezes fazendo coisas que não gostam, né? E essas coisas vão nos chateando e vão trazendo coisas negativas, principalmente quando nós trazemos o nosso serviço, o nosso trabalho para dentro de casa. Aí a coisa complica, porque o lar, que deveria ser um lugar de tranquilidade, um lugar de desprendimento do mundo exterior, ou melhor, do mundo que fica fora da sua casa, acaba sendo um lugar conturbado, porque nós trazemos as coisas de fora de nossa casa para dentro de nossa casa, e por sua vez para dentro da nossa mente. Obviamente que o ambiente em que você mora é o reflexo daquilo que você tem dentro de si. Mas aí muitas pessoas me perguntam, mas e se eu moro com um monte de gente e essas pessoas não estão na minha vibe? É complicado, é. E é nesse exato momento que nós temos que criar dentro de nós um espaço mental onde nós podemos, talvez todas as noites, todos os dias, em algum momento que você tem um canto só para você, mesmo que seja quase que dormindo, você adentre dentro de si mesmo, crie esse espaço mental. Você pode imaginar um templo mental, onde você todas as noites vai lá meditar nesse templo. Você pode imaginar uma paisagem bonita, uma praia, mas você tem que criar um espaço mental onde esse espaço te traz bons referenciais e condições para que você se equilibre e se autoconheça, longe dos fatores externos que te desequilibram, que te tiram a paz do espírito. Obviamente que dentro desse processo de autoconhecimento e essa busca dessa privacidade, desse espaço que te traga um momento onde você pode pensar sobre a própria vida, isso é algo que você deve definir da melhor maneira possível como deve ser feito, dependendo do espaço e lugar que você vive. E com isso você vai abrindo caminhos mentais para que você perceba coisas que muitas vezes antes você não percebia na sua vida. Como por exemplo, muitas vezes você fazendo isso, você percebe o quê? Pessoas que não te fazem bem, que te sugam energia, que te trazem só para baixo, que antes você não tinha ideia disso, você não tinha essa percepção. Mas a partir do momento que você passou a se conhecer melhor, você verificou que existem coisas que te chateiam, que te atormentam, te desequilibram. E essas coisas muitas vezes estão relacionadas a pessoas que nos cercam e que nós estamos atrelados no dia a dia mentalmente. Ah, mas tem pessoas que eu não consigo me desligar porque são pessoas como o meu próprio chefe no emprego ou um familiar próximo a mim. E o que eu devo fazer? Você não deve dar importância total para essa pessoa, de forma que essa pessoa entre dentro de você, entre na tua vida e comece a comandar o seu subconsciente sem que você perceba, criando traumas, medos, muitas vezes coisas que fazem com que você vá se distanciando de si mesmo, acabe se negando coisas que te trazem realmente o contrário, o equilíbrio, te trazem a paz. Quando nós damos importância para algo, nós basicamente estamos nos ligando mentalmente, profundamente com essa coisa e, obviamente, acabamos nos sincronizando energeticamente com essa coisa. A partir do momento que você deixa de dar importância para essa coisa e acabe criando um espaço seu interno e um momento seu, mesmo que seja uma vez por dia, à noite, você passa a criar condições mentais para que outras coisas então surjam. Ah, mas na praticidade, minha vida é muito agitada, muito conturbada, eu não tenho tempo. Você deve criar, às vezes, também condições materiais, no sentido de que essas condições não sejam, obviamente, muletas psicológicas, mas sejam coisas que você possa agregar energia mental e fazer com que essas coisas
acabem transmutando a sua mente, mas de uma maneira indireta. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, às vezes é uma música que te aumenta a vibração ou muda a tua vibração, é uma saída. Eu gosto de ouvir música, ótimo. Ouça música todos os dias quando você... mas eu não tenho tempo. Tente sim, quando você vai deitar, dormir. Tente conseguir um momento onde você tem esse espaço e que você possa ouvir uma música. Ou muitas vezes, coisas que muitas vezes ajudam também, principalmente as pessoas que vivem em grandes cidades, ou cidades grandes, muito agitadas, muito complicadas, né? Às vezes é bom a gente entrar em contato com a natureza, né? E é algo que muitas vezes traz esse equilíbrio interior também. Você andar numa floresta, andar num parque, andar num lugar que te coloque próximo ao ambiente natural do planeta Terra. Não um ambiente construído pelo homem, mas um ambiente construído pela própria natureza, né? E isso faz com que você atinja um estado de consciência, uma vibração um pouco melhor. Isso te traga um certo alívio, às vezes inclusive uma certa limpeza mental e energética. Você descarrega toda a sua energia nesse exato momento, tirando essas coisas negativas que ficam presas dentro de você. É muito bom, por exemplo, você andar no mato, tirar o sapato e andar na grama, porque você descarrega não somente eletricidade eletrostática, mas também essas energias negativas que vão sendo aterradas para o planeta Terra, né? Isso ajuda muito. Por exemplo, a água do mar é um remédio para equilíbrio do espírito e do corpo, muito, muito interessante, porque o sal da água, mais o iodo e outras coisas, outros componentes que se encontram ali, eles são muito importantes para fazer a limpeza do espírito. Eu nunca comentei isso aqui no Projeto Terra Oculta, mas existem coisas que auxiliam indiretamente ou até diretamente, de maneira material, e por sua vez acabam refletindo no próprio espírito, né? Em termos de energia, trocas de energia. O sal, por exemplo, né? Que por ser iônico, ele acaba o quê? Atraindo toda a negatividade para fora de você, né? E você faz uma verdadeira limpeza no mar. Aí muita gente pode falar, mas o mar é sujo, tem praia suja. Depende, obviamente, de onde você vai, né? Você não vai pular num lugar horrível, né? Totalmente poluído, porque é legal, é bacana, é sagrado, como por exemplo o próprio Ganges na Índia, aquele rio que o pessoal pula na água, que você vê um monte de coisa terrível que eu nem vou comentar aqui, né? Boiando lá, e o pessoal acaba tomando aquela água, se banhando, porque diz que é sagrada. Obviamente que nós temos que ter um bom senso e verificarmos aonde nós estamos pondo nossos pés, né? Então são pequenas coisas práticas que você pode fazer na vida que vão aumentando o teu espaço interior, né? Vão criando um espaço em que você, quando você mentaliza esse espaço, inclusive se você estiver numa situação de estresse, só pelo fato de você imaginar esse espaço que você vai todos os dias ou todas as noites, isso te traz um reequilíbrio e te sincroniza mentalmente com o espaço, te tirando daquele sistema de controle, daquele momento estressante, daquele momento em que forças externas tentam te tirar a paz de espírito. Obviamente que você tem que também tomar muito cuidado, como eu falei, com as pessoas que o cercam. Na medida do possível, tente se afastar de pessoas tóxicas que não te trazem nada na vida, absolutamente nada. Muito pelo contrário, parasitam tua vida e às vezes vivem da tua energia. Pessoas às vezes chegam para mim e falam, como eu me sinto cansado, fraco, todo dia eu tenho esse cansaço. E às vezes esse cansaço é o resultado de pessoas que estão sugando a tua energia, pessoas vivas, não somente os desencarnados, mas principalmente os encarnados que fazem isso. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Muitas vezes nós nos associamos a pessoas através de projetos, sociedades e outras coisas mais, que muitas vezes também, ao invés de trazer a paz para o espírito, trazem o quê? Trazem o estresse, o desequilíbrio, porque muitas vezes essas sociedades não dão certo, isso tira a tua paz, tira teu sossego. E aí você tem que, obviamente, pensar muito bem o que vale mais, a sua paz de espírito ou a sociedade, né?
Então a gente tem que tomar cuidado com quem e o que nós nos associamos na nossa vida. E essas coisas vão obviamente mudando a nossa vida. A maneira de nós pensarmos, por exemplo. Eu só posso ganhar a vida vendendo minhas horas de trabalho. Obviamente, quando você vende suas horas de trabalho, essas horas são menos, esse dinheiro advindo dessas horas é um dinheiro menor do que se você vendesse talvez uma ideia, por exemplo. Muitas pessoas prosperam muito rapidamente porque elas vendem ideias, objetos ou coisas que elas criaram, ou cursos que não são algo material, mas é uma ideia, é um conceito, e que trazem muito mais retorno financeiro do que elas passarem anos vendendo horas de trabalho. Então são pequenas coisas que você deve observar na tua vida, mudar a maneira de você encarar muitas coisas, de maneira que isso te traga um novo modelo de vida. Você acaba se reinventando na sua realidade. E se reinventar é você mudar de padrões, padrões mentais, padrões de como fazer as coisas no dia a dia, como você, até um simples ato de, eu faço a minha comida dessa maneira, mas eu posso passar a fazer de outra maneira. Coisas que muitas vezes você não percebia, você passa a perceber quando você cria esse espaço, esse momento dentro de você mesmo. Muitas vezes nós ficamos sufocados dentro de nós mesmos, porque nós acumulamos tanto lixo que as pessoas jogam em cima da gente, que a gente perde a percepção do mundo. A gente só vê negatividade em tudo, em todos os lugares. E isso, obviamente, acaba fazendo com que a gente, se não tome cuidado, acabe ficando louco mesmo nessa fábrica de fazer loucos. Por quê? Porque as pessoas não dão tempo para si mesmas, as pessoas não ouvem a própria consciência, as pessoas não ouvem a si mesmo. É o mais importante de tudo. Não ouvir um pregador, ouvir alguém dentro do sistema de crença, um salvador, mas ouvir a voz da consciência, a voz interior. Essa nunca mente, e essa você nunca pode enganar, porque é ela que te fala: olha, isso daqui não está legal, não está me fazendo bem. E quando uma coisa não está fazendo bem, não pense duas vezes, mude de maneira que você não fique anexado energeticamente a nada, absolutamente nada. E essas coisas são importantes, sim, porque é isso, obviamente, que vai te trazer um novo modo de vida, não somente qualidade de vida, mas uma outra maneira de você fazer as coisas e fazer a vida. Não correlacionar aquela ideia de evolução, eu estou evoluindo, nada disso, mas é uma ideia de você fazer as coisas de uma maneira diferente, como jamais você fez. Obviamente que durante esse processo muitas pessoas irão te criticar. Mas fulano, você está maluco para fazer isso, ou vai trabalhar disso, ou vai mudar de emprego, você era isso, agora vai ser assim, isso não vai dar dinheiro, não sei o que. Você vai encontrar na tua vida milhares de pessoas, centenas de pessoas, obviamente contrárias àquilo que você acredita e aquilo que você decidiu mudar. Obviamente que você muitas vezes não pode somente dar ouvidos, ou na grande maioria das vezes não dê ouvido ao que os outros falem para você, mas primeiro consulte a tua consciência. Obviamente com um certo bom senso, muitas vezes pessoas realmente atingem o seu maior potencial quando elas mudam de vida. E obviamente elas se tornam às vezes também exemplos de comparação. Você pode observar a vida de pessoas bem-sucedidas, por exemplo, para você começar a perceber o que elas fizeram para melhorar de vida, não só materialmente, mas espiritualmente, de outras maneiras. Qual foi o caminho que elas trilharam? Muitas vezes, ler, por exemplo, autobiografia de pessoas passa a ser algo interessante, que você tem uma outra perspectiva de vida, de como essas pessoas encararam a vida delas e como elas fizeram certas coisas na vida delas. E essas coisas, essas observações, esses detalhes, você pode ou não incorporar na sua vida, você pode tentar, testar na sua vida ou não. E ao longo do tempo é um processo de mudança natural que vai ocorrendo em você. E quando você menos imagina, você se torna uma outra pessoa, com mais energia, mais equilíbrio, e talvez, não somente com mais paz de espírito, mas talvez inclusive isso acaba, talvez não, muitas vezes acaba refletindo na própria vida material. Você tem um aumento, um sucesso material, te trazendo muito mais coisas boas do que coisas ruins.
e te afastando daquela ideia de falta. Porque o universo é uma coisa infinita. O universo é abundância e não falta. Falta porque sempre alguém quer se aproveitar de terceiros para crescer na vida, fazendo com que terceiros sejam sugados em todos os sentidos, energeticamente, inclusive profissionalmente falando, muitas vezes, empresas se aproveitando de funcionários e outras coisas mais. Mas nós devemos fazer então essa introspecção, criar esse espaço interior e mudarmos a nossa vida. Comece a fazer coisas que você gosta. Eu gosto de ler um livro, eu gosto de ver música, eu gosto de meditar, eu gosto de, sei lá, no final de semana ir para a praia. Façam coisas que te tragam a paz e não a discórdia, o desequilíbrio, o medo, a incerteza, o mal-estar. Essas coisas são faróis e sinais do seu próprio corpo, muitas vezes inclusive até refletindo em doenças psicossomáticas, que dizem que algo está errado, que você deve mudar. Mude sim, não perca tempo, transforme sua vida, vire sua mesa. Não é uma retórica, é um fato, e que muitas pessoas acabam fazendo porque elas chegam no limite. E quando você atinge um certo limite, você acaba saturando, e aí a mudança acaba ocorrendo naturalmente. É isso aí, gente. O que o projeto queria falar hoje de uma maneira mais prática, né? Sem trazer muitas teorias. Mude a sua vida, porque você não se arrependerá. Não fazendo zilhões de cursos, né? Uma coisa que eu quero sempre falar para vocês: muitas vezes esses cursos de atualização quântica, não sei o que, tudo isso é uma grande balela, porque isso pode te trazer uma certa informação, mas a mudança é tua, e o processo é interno de cada um, e esse processo ele é particular de cada um. Não existe uma forma, uma receita de bolo perfeita para todos. São coisas que você vai percebendo em detalhes ao longo da vida, que muitas vezes, com o passar do tempo, você não percebia, mas você acaba percebendo. E é isso aí, gente. Tenha uma boa semana aí, muita energia para vocês. Mudem sim de vida. Não fiquem próximo a pessoas tóxicas que te trazem para baixo. Façam coisas que vocês gostem de fazer, que tragam bons pensamentos, bons fluidos, boa energia. Ouça uma música às vezes, vão a lugares tranquilos, criem um espaço mental dentro de vocês durante a noite, que vocês possam ir, inclusive meditar mentalmente. Existem pessoas que criam, como eu falei, um tempo, entram lá e ficam meditando nesse tempo. Imagina inclusive até um tempo. Pegue uma fotografia de um lugar tranquilo, de um tempo. Imagine esse lugar várias vezes mentalmente, todas as noites, que você acaba criando esse lugar no mundo astral. E ali você tem um espaço seu para você encontrar-se a si mesmo. É isso aí, gente. Tenha uma boa semana, muita paz, muita energia, muita prosperidade para todos. E o projeto fica por aqui e a gente vai se falando.